Eu quero começar esse vídeo falando para você que o nosso cérebro, ele é modificável. Nós mudamos a todo momento. Você já não é a mesma pessoa de ontem, eu também já não sou a mesma pessoa de ontem. Então, se você está aprendendo qualquer comportamento, se você mudou de comportamento, se você mudou de perspectiva sobre forma de ver as coisas, o mundo e sobre ver você, você está mudando o teu cérebro, você está fortalecendo conexões cerebrais, conexões neurais. E o termo que a gente usa dentro da psicologia, dentro da neurociências, que provavelmente você já deve ter escutado em algum lugar, já deve ter lido, é neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Você imagina a neuroplasticidade como uma folha de papel A4, lisa. Imagina que por alguma condição do ambiente, esse papel ele se amasse. E o fato dele se amassar faz com que haja uma alteração da estrutura daquele papel. Então, se esse papel que era liso e agora ele está amassado, houve uma modificação. E aí, de repente, eu pego esse papel que está amassado e tento colocar ele na forma como seria original. Estico esse papel. E esse papel ele não vai estar liso, ele vai estar todo enrugadinho, porque houve uma impressão externa, houve uma modificação externa que fez com que ele perdesse a estrutura original. Se a gente joga isso para dentro da neuroplasticidade, é a mesma lógica. Por quê? Neuroplasticidade é quando eu modifico. O nosso cérebro, nós temos células funcionais, os chamados neurônios. Nós temos cerca de aproximadamente 86 bilhões de neurônios. E o que acontece? Os neurônios, eles funcionam por meio de glicose e oxigênio, que são os nutrientes que fazem com que as nossas células funcionam. Os neurônios fazem com que haja processamento de informação por meio de uma condutância elétrica, tem modificação interna ali de íons, de cargas elétricas dentro da membrana da célula. Isso faz com que eu esteja falando agora com você e que você também esteja me compreendendo. Então, se não houver essa despolarização, o termo técnico que nós usamos, né, para o processamento de informação, se não tiver essa despolarização, você não processa informação, eu não processo informação basicamente. Então, se a gente pega essa mesma lógica e coloca lá para o papel, então houve uma impressão externa que fez com que mudasse a estrutura do papel. E a neuroplasticidade é isso. Um evento externo, uma mudança externa, faz com que haja mudança do funcionamento dos meus neurônios. E essas modificações, elas podem ser causadas por diversos fatores. São muitos fatores que podem causar essas modificações do funcionamento do cérebro. Tem um livro muito interessante que eu super indico para você ler, que é do Norman Doidge. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. O nome do livro é O Cérebro que se Transforma. É um livro muito, mas muito interessante de divulgação científica, porque o autor, ele traz inúmeros casos, assim, de pessoas que tiveram lesões cerebrais. E lembra do papel amassado? Um agente externo gera uma modificação no funcionamento do cérebro, e normalmente esse agente externo pode causar alteração estrutural, que é da mudança da estrutura do cérebro ali, de áreas cerebrais, ou uma mudança decorrente de uma mudança de comportamento. Eu vou explicar isso para vocês. No quesito desse livro, o autor ele traz inúmeros casos de pessoas com lesões cerebrais, por exemplo, traumatismo crânioencefálico ou um acidente vascular cerebral, o famoso derrame. Esses agentes externos, que podem ser decorrente do seu próprio comportamento, pode causar alteração do cérebro e basicamente fazer com que haja toda uma modificação de funcionamento cerebral, levando você até sequelas. No caso, por exemplo, do traumatismo crânioencefálico, o nome já é bem indicativo. Traumatismo significa que um agente externo, em contato com o cérebro, gerou uma modificação.
Então, imagina, normalmente os traumatismos, eles decorrem de acidentes automobilísticos. Então, tem uma batida muito forte, faz com que haja, só para vocês terem noção disso, haja o rompimento do nosso crânio, que é a camada, uma estrutura muito robusta de fortalecimento ali, de proteção para o nosso cérebro. E o fato de romper a estrutura óssea faz com que, dependendo do impacto, se ele for muito forte, haja contato direto com o cérebro. E por incrível que pareça, o nosso cérebro é uma estrutura muito sensível mesmo. O fato de a gente tem ideia disso, eu tenho ideia porque eu tive contato com cérebros em laboratórios, cérebros reais, de corpos que foram, que foram doados para estudo. Então, o fato de você tocar no cérebro já deixa ali a marca da sua mão, como se você imaginasse uma massa de modelar, sabe? Então, se o que forma o cérebro é um conjunto de células funcionais, os neurônios, quando há um agente externo, ele faz a modificação dessas estruturas. Pode romper áreas ali, ter retirada de estruturas, e isso faz com que o cérebro ele perca o funcionamento daquela área ali que foi traumatizada em si. Então, a mudança cerebral ela pode acontecer por meio desses agentes externos, num caso de traumatismo crânioencefálico, ou um AVC, que vai depender muito também do seu comportamento e dentro do seu contexto. Se você é uma pessoa que ingere muitas substâncias, que tem excesso de gordura, fast foods, você tende a aumentar a quantidade de gordura nas suas artérias. Imagina as artérias como grandes vias de processamento de informação. Então, imagine uma rodovia que você tem carros passando e de repente haja um acidente e impede que você passe ou vá para onde você queira ir. Então, imagine as artérias como rodovias e a gordura como impedimento. Se há um impedimento, há uma grande possibilidade, por exemplo, de romper essa artéria. Se rompe essa artéria e se essa artéria é o que leva o combustível para as áreas do meu cérebro, então as áreas que deixam de receber esse combustível não funcionam mais. Você tem uma grande perda neural, neurônios morrem, células morrem. E isso modifica o teu cérebro. Então, a modificação do funcionamento do cérebro, ela acontece tanto por agentes externos, né, como um traumatismo crânioencefálico, e também com o fato do seu próprio comportamento, desde a forma como você se alimenta, se você pratica atividade física, se você tem uma rotina de sono regulada, tudo isso influencia no funcionamento do teu cérebro. Mas veja, mesmo com todas essas condições, o teu cérebro ele tem uma grande capacidade para mudar. Ele muda para um lado mal, um lado ruim, no sentido de ter ali perda de neurônios por um traumatismo ou por um AVC. E pessoas que têm AVC, por exemplo, e tanto traumatismo, você consegue, se você tem convivência com pessoas ou conhece alguém, normalmente essas pessoas têm sequelas, né? Se uma pessoa tem um AVC do lado esquerdo do cérebro, normalmente ela vai ter algum problema relacionado à linguagem. Ou se tiver um traumatismo craniano no lobo frontal, que é essa região aqui da testa, normalmente vai ter alguma alteração de comportamento relacionada a planejamento, a controle de impulsos, regulação emocional, sabe? Então, tudo aquilo que altera o funcionamento do cérebro em si faz com que haja mudanças, sejam boas ou sejam ruins. O grande benefício, eu diria, é que a gente pensa benefício em relação ao fato de que, mesmo havendo uma lesão cerebral, o nosso cérebro ele tem capacidade de se modificar, de se adaptar para ter um reganho daquilo que foi perdido. E aí a gente entra em uma outra parte sobre o fato de que o nosso cérebro ele trabalha em formato de rede neural. Então, isso foge meio da lógica, por exemplo, eu tenho lobo frontal, eu tenho temporal, eu tenho occipital aqui atrás, e essas áreas elas não trabalham de forma isolada. Eu tenho a integralização do funcionamento neuronal.
Então significa que a partir do momento que uma região ela foi lesionada, outras áreas elas tendem a trabalhar em favor daquela perda, para tentar restaurar em parte a função que foi perdida. Então isso acontece muito e depende muito do tipo de lesão que se teve. Quanto mais grave, é mais difícil, em certo sentido, retomar aquela função que foi perdida. Então, o nosso cérebro, ele tem essa capacidade de modificação positiva, porque eu tenho um funcionamento neural integrado. Então, se uma área que foi lesionada, ela tende a ser compensada por um aglomerado de neurônios próximos ali, que tentam de alguma forma salvar aquela função que foi perdida. Isso é muito interessante porque mostra o quanto o nosso cérebro ele é adaptativo às circunstâncias externas. E, ao mesmo tempo, faz a gente ter em mente, né, de que podemos ter a formação também de novas células nervosas, de novos neurônios ao longo da nossa vida. Inclusive, o estudo que eu vou colocar aqui, e vou colocar na legenda também, se você se interessar em ler, é que o nosso cérebro, ele mantém geração de novas células nervosas ao longo do nosso envelhecimento. Então, esse estudo, ele foi feito entre pós-mortem de cérebros de pessoas entre 14 e 79 anos, e eles analisaram que o cérebro dessas pessoas, especificamente na região do hipocampo, eles mantinham a neurogênese. O que é a neurogênese? É a formação de novas células nervosas e se mantinha ao longo do desenvolvimento, ao longo do envelhecimento. E como que a gente faz para gerar novas células nervosas? Isso advém principalmente do exercício físico, da prática de exercício físico. Não é uma prática esporádica, é uma prática temporal, é aquela ideia de repetição, de constância. E isso faz com que a gente, ao longo do tempo, né, se há uma repetição de formação de novos neurônios. Então, isso rompe aquela ideia de que nosso cérebro ele não muda, é estagnado. Nosso cérebro ele muda tanto de uma perspectiva positiva, como, por exemplo, você começar um exercício físico, começar um plano alimentar, começar a regular a sua quantidade de sono por noite, ingerir, por exemplo, mais água, todo comportamento que modifica, toda ação que modifica o comportamento e basicamente você se mantém nele, você está gerando impressões e modificações no seu cérebro, assim como na mesma lógica da ideia do papel. Você amassou aquele papel, houve uma impressão externa e de repente isso está causando modificações ali no teu cérebro, né, tanto a médio como a longo prazo, desde que haja repetição de comportamento. Então, escolhas, elas influenciam muito no comportamento. Uma escolha ruim, por exemplo, no caso do sono que eu disse, se você tende a dormir ali 4 horas, 5 horas por noite, você acumula substâncias como a beta-amiloide, que são proteínas que se acumulam ali no teu neurônio, né, são como placas, e essas placas, elas de alguma forma dificultam o funcionamento e o processamento de informações das células nervosas, do neurônio. Então, o acúmulo de beta-amiloide, alguns estudos trazem isso, faz com que haja uma grande propensão e probabilidade de desenvolver Alzheimer. Olha que interessante, para você ver como que as impressões que a gente causa no nosso cérebro também são influenciadas, nós também somos responsáveis por aquilo que causamos de mudanças em nosso cérebro. Então, para fechar esse vídeo aqui no canal, perceba que o nosso cérebro ele é modificável, tanto para consequências positivas quanto para consequências negativas, e isso também diz sobre você. Você também é responsável sobre qual tipo de impressão você está causando no teu cérebro.
Então, desde o momento que você decide praticar um exercício físico, a ter novos hábitos, a dormir bem, a estudar, a aprender uma nova língua, tudo isso é positivo para o cérebro, porque tudo que é novo gera um certo estresse, porque é novo, mais gasto de energia, mas ao mesmo tempo você fortalece conexões neurais e cria novas células nervosas, novos neurônios. Mas também causado pelo seu próprio comportamento, pode ser no caso, um acidente ou o fato de você não ter uma alimentação adequada, pode fazer com que tenha impressões muito negativas, muito devastadoras ao teu cérebro. Então, a forma como a gente modifica, a forma como o cérebro é modificado, diz também não só sobre o ambiente, mas também sobre você, sobre o seu comportamento. Você é responsável sobre quais mudanças você quer deixar no seu cérebro, quais impressões você quer deixar no seu cérebro. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, faça comentários. Se você tiver alguma dúvida, me mande, que eu irei responder por lá também. E compartilhe com seus amigos, no grupo de WhatsApp, porque conhecimento transforma.